Boa noite, minha gente. Depois de um período complicado, que fiquei doente, atrapalhou tudo, tive que dar uma interrompida no Grecos no Mundo, mas estamos voltando com o nosso Grecos no Mundo, versão 2025, tá certo? E vamos retomar a ideia, né, que a gente usou desde o começo de pegar livros que estouraram nas paradas aí de sucesso, né, viraram best-seller, para a gente também trabalhar um pouco com que as pessoas, de uma forma em geral, as pessoas de um jeito mais comum, fora da academia, estão lendo, né? E aí a gente começou com Nação Dopamina, né, da Ana Lembeck, e foi muito legal. Trabalhamos essa ideia da dopamina, né, do estímulo do consumo, o papel das redes sociais e tal. E lemos o Nexus, né, do Yuval Noah Harari, em que a gente também pensou um pouco esse lugar das redes, né, das conexões. Então a gente já fez essas duas discussões, foram muito bacanas. Quem quiser assistir, os vídeos estão disponíveis, né, lá no nosso canal do Grecos no YouTube. E hoje a gente vai falar de um livro que ele não é nem tão recente, né? Ele é de 92. Ele foi lançado, um livro bem original, bem diferente, foi lançado em 92 nos Estados Unidos, no Brasil saiu a primeira vez em 94, da psicanalista norte-americana Clarissa Pinkola Estés. E a Clarissa Estés lançou esse Mulheres que Correm com os Lobos, e desde aquele momento o livro se consagrou e virou best-seller. Tá? Ela ficou anos na lista dos top 10 aí de vários desses grandes lugares, né? New York Times e outros mais. E quando eu fui fazer a pesquisa, a curadoria para montar o Grecos no Mundo, o livro continuava dentre os mais lidos, os mais procurados, os mais vendidos nos últimos 3 anos. Então é um fenômeno de fato, né? Ele aparece, inclusive, a minha curiosidade com esse livro, eu não tinha lido ainda, porque ele aparece muito nos trabalhos de TCC, trabalhos universitários que eu, né, costumo ler, dissertações, mas muito em TCC, de pessoas que vão trabalhar questões de gênero, especialmente pensar questões em torno da questão do feminino, né, do feminismo, do lugar da mulher. Então é interessante ver, é um livro de grande apelo e grande circulação, tá? Foi traduzido em mais de 35 países, né? E idiomas, né, mais do que países, e ela foi premiada, reconhecida por esse livro, né, diversos padrões, né, diversos prêmios. Ela é uma aquariana, nasceu em 27 de janeiro de 1945. Ela nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, né? É uma psicóloga de formação junguiana, né? Isso aparece claramente na perspectiva desse livro, na proposta desse livro que a gente vai comentar hoje, né? É poeta, é contadora de histórias, né? Ela tem isso como uma questão, né, forte na sua metodologia, né? E como ela mesma descreve na introdução do livro, a sua infância transcorreu entre grupos migrantes, né? Ela é filha de pais mexicanos, depois ele é adotada por um casal húngaro, e aí ela vai circular entre essas diversas comunidades, né, étnicas, de origens de países diferentes, e a partir dessa efervescência, desse caldeirão aí de culturas, né, ela vai ouvir os mais diversos contos, sagas, lendas, mitos, histórias contadas por esses migrantes, muitos deles muito pobres, como ela vai falar, sem letramento formal, né, até analfabetos, mas com uma cultura oral muito forte, né, uma prática muito forte de contar histórias, principalmente os mais velhos. Então, isso vai ser muito atravessar fortemente, né, a trajetória dela, né? E uma outra característica que ela fala na introdução, e quando a gente também vai ler a biografia dela em alguns sites, a gente vê, ela também foi criada em ambientes muito de natureza, né? Em natureza muito livre, muito forte, uma presença da natureza muito forte. Isso também atravessa até a sua perspectiva de pensar, a questão dos lobos também está ligado muito a isso, tá? Sua formação acadêmica é em psicologia e psicoterapia, né? Ela foi feita em Colorado, na Universidade de Colorado, ela terminou em 76. Depois ela fez doutorado em psicologia étnico-clínica, fez pós-doc na Suíça, e ela é especialista em recuperação pós-traumática, né? Então, assim, uma boa parte dos seus trabalhos é na recuperação de veteranos de guerra, sobreviventes de desastres naturais, sobreviventes de chacinas. Ela trabalhou, por exemplo, com a sobrevivência dessas chacinas de Columbine e outras, né? Então, ela está ligada a essas duas
questões, vamos dizer assim, né? Essa questão do arquétipo do feminino, né? Desse feminino selvagem, dessa cura da mulher, que eu vou falar já já, e trabalhando com estresse pós-traumático, tá? Sua fama, inclusive, começou antes do lançamento do livro, sua fama nos Estados Unidos, porque em 89 ela começou a fazer um programa de rádio em que ela falava sobre coisas de psiquiatria, Jung, e essa série de programas foi lançado para venda em fitas cassetes e fez muito sucesso. Então, as editoras estavam de olho nela, e quando ela vai publicar, então, o livro, né, das mulheres que correm com os lobos, né, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, ela já era conhecida do grande público, tá? Ela publicou outros trabalhos também, né, isso, Ciranda das Mulheres Sábias, A Mulher Forte, tem uma série de trabalhos, tá? Muitos em torno dessa questão, e muitos sobre histórias, contação de histórias e tal. Mas o livro que acabou fazendo mais sucesso, de certa maneira consagrou, né, o nome dela, é Mulheres que Correm com os Lobos, tá? E nesse livro que a gente vai comentar hoje, ela utiliza histórias e mitos que foram contadas, que ela foi ouvindo, que ela foi aprendendo, e também material produzido nas suas oficinas, né? Nas suas metodologias, que ela chama de atividades, brincadeiras experimentais e artísticas, tá? Então, ela vai coletando esse tipo de material, e esse tipo de material também vai estar presente nos inúmeros capítulos, onde ela apresenta histórias, reflexões, mitos e essas atividades. As histórias, portanto, são assim, uma espécie de barro, né? Dessa construção literária e acadêmica que ela traz, né? A Clarice considera as histórias bálsamos medicinais, porque tem força, né? Força de cura. Permitem acessar os arquétipos, a dimensão ancestral, atávica, inconsciente, que historicamente foi sendo retirada, né, esse é o argumento dela, das mulheres, né? As mulheres, num processo de domesticação, foram perdendo, né, a sua natureza mais livre, mais forte, e foram sendo transformadas em algo muito sem autonomia, muito preso. Então, de certa forma, as histórias são um caminho, as histórias, as brincadeiras, os mitos, o canto, a arte, são maneiras que ela enxerga, Clarissa, que são formas de você acessar esses arquétipos, tá? E a proposta da autora é que a gente acessando, né, principalmente as mulheres, essa mulher selvagem, você teria uma imersão num processo de cura. Eu vou voltar já a isso, tá? Ela compara essa mulher selvagem aos lobos, né? Que também são espécies, assim como a mulher selvagem teria sido domesticada ou exterminada ou acossada, também os lobos passariam pelo mesmo processo, né? E aí as qualidades, tanto dos lobos quanto das mulheres, teriam sido desvalorizadas em detrimento de estigmas que acabam construindo uma representação estereotipada e muito aprisionadora, né? Tanto dos lobos quanto das mulheres, né? E para chegar a essa comparação, ela se dedica previamente a um estudo sobre a biologia dos animais selvagens, tá? Ela estuda vários animais, mas especialmente os lobos, né? Ela fala do fascínio que ela tem sobre os lobos, né? E que características mulheres e lobos selvagens, saudáveis, como ela fala, teriam, né? Percepção aguçada, espírito brincalhão, capacidade para devoção, espírito gregário, curiosidade para aprender, resistência e resiliência, força, intuição, preocupação com a comunidade, capacidade adaptativa, determinação feroz e extrema coragem. Então, ela lista essas características como sendo tanto dos lobos quanto das mulheres selvagens e saudáveis e que foram sendo perseguidos, acossados, acusados de serem trapaceiros, agressivos, inferiores, né? O selvagem que precisa ser domesticado, né? E aí, por isso que ela propõe que se recupere esse arquétipo da mulher selvagem, né? Como uma forma de conectar as mulheres a essa essência, né? A essa memória atávica, né? A esse ser tão poderoso que, paulatinamente, historicamente, foi sendo confinado, foi sendo colocado em lugares de domesticação, tá? Então, a ideia dela, que ela vai trabalhar no livro, é um texto muito poético, é muito bonito de ler, ela vai elaborando, né? Ela vai trabalhando isso com calma,
e ela vai dando exemplo, né? E é um texto, não é um texto acadêmico, estrito senso, né? Não tem referências e tal, tem um pingo aqui, um pingo ali, né? Tem a base junguiana mesmo dos arquétipos, mas é muito mais um texto de poesia, uma prosa poética muito bonita, que conecta a gente com essa maneira dela pensar e enxergar, né, a mulher selvagem. Ela faz até uma observação importante, né, que selvagem não está no sentido de aquilo que precisa ser, né, atraso, ou aquilo que precisa ser domesticado. É selvagem no sentido de estar ligado ao mundo da natureza, essa força da natureza, né, o instinto, né, aquilo que realmente não passou ainda por um crivo, né, civilizador que, de certa maneira, aprisiona, tá? Então, ela enxerga que a mulher moderna ela ficou muito adoecida por uma série de fatores. Ela lista lá tudo que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tudo que, de certa maneira, vai marcar e caracterizar o adoecimento dessa mulher moderna, né? Que vai passar por um processo de infantilização, de perda de autonomia, não é isso? Então, essa mulher selvagem, recuperar esse ânima, recuperar essa essência, recuperar esse arquétipo para ela, é um processo de cura, certo? É a saúde para todas as mulheres, ela fala isso, né? E para ela não dá para alcançar esse arquétipo, não dá para alcançar essa saúde, essa mulher selvagem, libertadora, com a psicologia convencional. Porque ela entende que a psicologia convencional não acessa esse lugar. Por isso que ela vai propor essa metodologia das histórias, certo? Né? Dos mitos, dos contos de fada, dessas atividades lúdico-pedagógicas, né? Artísticas, porque ela vai entender que você tem que buscar outros caminhos, outras ferramentas, um outro instrumental para acessar esse arquétipo. Não vai passar por um certo lugar de razão, né? Uma razão ocidental, masculina, que, de certa maneira, foi utilizada historicamente ao contrário para cercear essa mulher selvagem, esse impulso vital, né? Então, a proposta dela é buscar uma outra maneira, que é a maneira de ler os arquétipos, de acessar esse lugar, não um passado, né? Mas essa ancestralidade, esse ânima que permanece, mas está, de certa maneira, adormecido, obscurecido, né? E aí a metodologia dela é essa mesmo, né? Trabalhar com as histórias, com os contos, com os mitos, com as criações, né? Com o lugar do canto, com o lugar da arte, tá? Mas principalmente das histórias, para acessar esse arquétipo, tá? Eu não vou dar mais detalhes, porque é disso que a gente vai falar no decorrer da nossa conversa hoje, tá? Mas essa é a proposta do livro, né? É um livro poético, né? Como eu falei, tem uma escrita filosófica bonita, e claramente é um livro que tem um enorme impacto, né? No imaginário de mulheres até hoje, porque esses 92 para cá, ele continua vendendo, continua sendo best-seller, continua estando na lista dos mais vendidos, né? Continua estando nos trabalhos, né? E ser uma referência. Muitas de minhas alunas falam que o livro mexeu com a cabeça delas, mudou a vida delas. Então, assim, eu acho que é um livro que vale a pena a gente ler, vale a pena a gente comentar, né? A gente colocou para discutir aqui a introdução, mas aí a gente pode pegar algumas das histórias que ela conta, quem leu, e podemos também comentar a partir de outras referências, tá? Então é isso. Vamos para o nosso Grecos no Mundo de hoje. Semana que vem encerramos nosso ciclo do Grecos no Mundo, finalmente, e vamos trabalhar semana que vem o futuro ancestral do Krenak. E com isso a gente fecha, né, nosso ciclo de Grecos no Mundo, já entramos na nossa temporada 2025 do Grecos mais acadêmico. Como a gente tem conversado, vamos trabalhar mais uma certa antropologia das emoções, dos afetos, isso aí é outra história, tá? O Grecos no Mundo a gente está fechando agora na próxima semana. Então é isso, vou partir agora para a nossa conversa.